Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Antes de dar vos a conhecer qual é o tema aqui deste vídeo, gostaria de vos pedir, no caso de já me acompanharem, eh, e de ainda não se terem inscrito no canal para se inscreverem, que é completamente gratuito. No caso de gostarem deste vídeo, no final, para colocarem o vosso like e para partilharem, no caso de gostarem, claro, com outros benfiquistas, que poderão eventualmente também gostar de ver os vídeos que eu vou fazendo aqui. Bem, e hoje o vídeo destina-se aqui a tentarmos saber quais as principais causas ou causadores do momento atual do Benfica, da equipa de futebol A, claro, que de facto estamos a passar aqui por mais um episódio depressivo, não é o primeiro, nem sequer esta época, e têm sido vários nos últimos anos. Neste caso, viemos de duas derrotas consecutivas para o campeonato, com o Sporting fora e com o Braga em casa. Aqui também há algumas jornadas empatámos com o AVS, e a verdade é que não estamos a aproveitar longe disso, a oportunidade que tivemos com a saída do Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United. Portanto, esta situação fez com que o Sporting perdesse vários pontos. O Benfica chegou até a assumir a liderança, e eu ia dizer que quando menos esperava, mas não é verdade, porque o Benfica está, de facto, há vários jogos que, embora os resultados escondessem um bocadinho, as exibições não estavam a ser de facto as melhores. E uma equipa que não joga bem, está cada vez mais perto de não ganhar. Peço desculpa, aqui um espirro. E portanto, eu decidi fazer este vídeo, tentando apurar ou tentar identificar, na minha opinião, claro, hum, quem é que tem as principais responsabilidades deste mau momento da equipa, que não vem só destas duas derrotas, que já vem de facto de vários jogos. Começando aqui, eu diria que entre aspas, os terceiros culpados, serão de facto os jogadores. Se calhar há quem diga que os jogadores é que jogam e eles são os primeiros responsáveis, na minha opinião, não. Mas também têm a sua responsabilidade. Eu diria que se calhar estou a ser muito para exagerar um bocadinho, mas dá-me a ideia que há ali já uma falta de compromisso, uma falta de exemplo, e se calhar uma falta de liderança em alguns jogadores. Obviamente sabem de quem é que eu estou a falar, o Otamendi, que é o capitão, portanto é quem deve dar aquele exemplo e que ele até não jogou mal estes jogos, mas quer dizer, não, se calhar não é um bom exemplo ir para a Argentina duas vezes, regressar na véspera de um jogo, depois voltar. Se calhar não é o melhor exemplo para outros jogadores do Benfica a nível de compromisso, de dedicação. E depois isto passa de facto para outros jogadores, passa até para o Di Maria, para outros jogadores que se calhar não têm as mesmas benesses, não é o caso agora do Dinamarca, mas outros jogadores que de facto, eu diria um António Silva, por exemplo, que o Di Maria não estava, jogou António Silva, mas mal perdão, o Otamendi não estava, foi para a Argentina, jogou o António Silva. Mas depois o Otamendi chega e ganha logo ali o lugar. Portanto, há aqui um certo tratamento diferencial de alguns jogadores que não contribui de facto aqui para a unidade da equipa. Outra situação tem a ver com os jogadores que estão num momento de forma muito, muito mau. Hum, Podemos dizer que se há tem a ver com o momento coletivo, e o momento coletivo também está muito relacionado com o treinador, claro, hum, mas os próprios jogadores poderiam de facto fazer mais. Um Bá que está de facto irreconhecível, muito trapalhão. O Florentino já não é aquele, entre aspas, ladrão de bolas que era e também está muito mal no a nível do passe. O Austin extremamente cansado.
também uma sombra do jogador que já foi. Cockchu, que começou bem a época, mas tem vindo a diminuir. Eu diria que ele não tem sido dos piores, mas de facto também não tem sido o jogador que tantos diziam que era. O Aktürkoğlu, então, está completamente irreconhecível. Depois de tantos gols de assistências, ele parece que não consegue fazer um passo de 2 metros. E continua a jogar, mas já vamos falar sobre as decisões do treinador. O Pavlidis também, se no início dizíamos que ele ajuda muito a equipa, ele consegue fazer as ligações, ele até já faz assistências, ele é o primeiro jogador a defender. Não, agora penso que não faz, não há nada que ele faça bem. E então marcar golos está muito, muito complicado. Já tem alguns, mas os falhanços são muito, muito maiores. Portanto, eu diria que aqui no número 3 da responsabilidade estão os jogadores. Depois, número 2 o Bruno Lage. Bem, se alguém aqui já viu alguns vídeos meus anteriores, e principalmente na altura em que se começou a falar na vinda dele, eu, de facto fui sempre contra o Bruno Lage, nunca achei que fosse um treinador preparado para o Benfica. Vou-lhe estar eternamente agradecido ter-nos dado aquele campeonato em 2018, 2019, foi de facto fantástico. Mas depois as coisas não correram bem no Benfica, não correram bem no Wolverhampton, não correram bem no Botafogo, e não poderiam deixar de correr bem aqui porque ele não tem capacidade, de facto. Faltam-lhe muitas valências ao Bruno Lage para assumir uma equipa como o Benfica, de facto. Então eu escolhi aqui alguns pontos, podia ter se calhar colocado até mais, mas primeiro não consegue fazer evoluir a equipa. Eu diria que estamos todos de acordo que desde o início até agora a equipa não está melhor, antes pelo contrário, nos últimos 8 9 jogos tem sido uma decadência cada vez maior na qualidade coletiva e até na qualidade individual de cada jogador. Depois outra coisa parece que ele está ali a navegar à vista. E o exemplo mais puro é que contra o Sporting já em pânico, diria eu, na segunda parte, colocou o Cockchu mais atrás, o Sheldrup e o Leandro Barreira ali à frente para pressionarem mais à frente, o Benfica estava a perder e ir em busca do resultado. E o que é que ele pensou? Bem, fizemos uma boa segunda parte contra o Sporting, tudo o que treinámos nos outros e jogámos nos outros jogos, nos outros treinos, não interessa. Como jogámos bem na segunda parte contra o Sporting com esta tática, vamos começar contra o Braga com esta tática. Como? Cockchu a 30. Obviamente não correu bem, muito espaço ali. Eu nem queria falar especificamente do jogo do Braga, porque isto é um problema muito mais grave do que este jogo do Braga. Mas de facto, colocar uma equipa, o 11 inicial, porque na segunda parte, já, numa decisão já de pânico, hum, correu, nem é que corresse bem, mas a equipa conseguiu de facto encostar o Sporting. É de facto eh, de bradar aos céus, posso dizer assim. Depois o discurso dele que já todos conhecíamos, um discurso extremamente aborrecido. Só que a esse aborrecimento nas palavras do Bruno Lage também já há uma certa arrogância que também já havia na época em que ele saiu, em 2019 a 2020. Portanto, os, os jornalistas perguntam-lhe uma coisa e ele vai responder que não. Eu senti sempre o apoio dos adeptos quando os adeptos assobiaram no intervalo, assobiaram no fim, assobiaram durante o jogo. E ele vai dizer não, que sentiu sempre e que a equipa, e aí já vai aqui para eu dizer que o discurso é mentiroso, como é que ele pode dizer que, em relação ao Braga, a única diferença, ou o único problema que ele viu está na diferença de eficácia. Quer dizer, o Benfica jogou mal e ele vai falar só da eficácia de oportunidades. Ele tem é que justificar. Hum, Agora, eu não sei se é um discurso mentiroso ou se é um discurso ingênuo. Ingênuo no sentido, será que é isso mesmo que ele vê? Será que ele, na cabeça dele, na cabeça do Bruno Lage, ele pensa que o único problema foi a falta de eficácia? Eu espero que não, que ele esteja, por alguma razão, a camuflar aqui as ideias dele, mas também não parece bem. Portanto, das duas, uma, ou não percebe nada de futebol e o que está a dizer é mesmo o que ele pensa, ou então está a mentir e está a mentir não, aos jornalistas, hum, mas principalmente aos benfiquistas e também não é bom. Não é bom e não é bonito. Por outro lado, a gestão que ele faz da equipa é de facto muito, muito má. Já conseguiu criar. Eu
eu penso que sim, conflitos com o próprio Otamendi, com diferentes opiniões. Lá está com o discurso mentiroso a dizer que o Benfica até teve bem na primeira parte contra o Sporting e que o Otamendi e o Di Maria muito bem vieram desmentir. Depois o tratamento diferenciado, por exemplo, do Otamendi, a deixá-lo ir à Argentina. O Otamendi volta a jogar logo na equipa titular. Já falei isto mais atrás, mas isto de certeza que não é bem visto pelos outros jogadores. Depois jogadores como, que eu também já vou falar aqui mais à frente, como o Sheldrup, o Prestiani, o Rolaiser, que não jogam ou quando jogam entram a 5 10 minutos do final, quer dizer, ou para posições como o Sheldrup entrou ali para extremo esquerdo, mas depois passou para extremo direito, que ele raramente deve treinar ou jogar nesta posição, quer dizer, são jogadores que obviamente não se sentem bem. Querem jogar, querem se afirmar, estão na idade para se afirmar e mais tarde, não sei se não será já neste mercado de inverno, vão querer sair e ele não aproveita, não quer aproveitar. Portanto, pediria mesmo que aquela ideia do Bruno Lage apostar em jovens não é verdadeira. Eu já disse isto noutros vídeos e não é verdadeiro. Eh, Caso mais concreto, além destes três jogadores que eu referi, é, por exemplo, a equipa B. A equipa B está, penso eu, em segundo lugar. Ainda hoje ganhou ao Futebol Clube do Porto B na segunda liga e está em segundo lugar. Os jogadores a fazer uma época fantástica. Diogo Prioste e Nuno Félix ali na posição de médio defensivo. Jogadores de facto muito completos. O Florentino não está em forma, então vamos dar uma oportunidade a este. Mas não, não é essa a ideia dele. O Félix. O Félix não é por ser irmão do João Félix, mas ele está a ser um dos melhores jogadores da segunda liga. É um jogador que tem hum, uma elevada técnica, tem criatividade, tem um pé direito que para marcar livros e cantos fantástico, se calhar melhor do que qualquer um, não colocava aqui o Di Maria, mas sem contar com o Di Maria, de qualquer um ali da equipa. O Gerson, um extremo que, como está a jogar o Aktürkoğlu, veja o gol que o Gerson marcou hoje. Penso que foi o Gerson que marcou, fantástico. E ele não dá uma oportunidade dá oportunidade aqui para treinar, mas para jogar não dá uma oportunidade. Portanto, o Bruno Lage é o mito de dizer que ele aposta nos jovens. E vejam os jovens que o Porto tem apostado e os jovens que o Sporting tem apostado. O Benfica está a ficar para trás. E o Bruno Lage tem muita responsabilidade disso. Por fim, responsabilidade número um, obviamente, do Costa, o presidente. Eu sei que as decisões não são só tomadas pelo Rui Costa, existe o Conselho de Administração, hum, eles têm que falar, ele de certeza que se aconselha com várias pessoas, mas a decisão final é dele e de facto tem sido erro atrás de erro. E eu coloco aqui esta frase: um grande presidente tem de ser benfiquista. Eu acho que um presidente do Benfica tem de facto de ser, qualquer que seja o presidente, tem que ser benfiquista. Mas um grande benfiquista, como é o Rui Costa, não se coloca isso em causa, não é sinónimo de grande presidente. E ele não é. Nós estamos muito mal a nível da presidência. Aqui erros graves nele, a nível do treinador. ahm, Quando renovou com o Schmidt, muitos adeptos concordaram, mas de facto ainda não era a altura, ele ainda não tinha ganho nada. O Rui Costa devia ter experiência para aguardar até o final da época e depois sim decidiria. Depois, quando é que quase todos os benfiquistas eram a favor do Schmidt não continuar da época passada para esta, para não perdermos uma época inteira. E o que é que aconteceu? Teimoso, não sei quem é que o aconselhou, voltou a errar e a deixar o Schmidt começar a época. E depois, não contente com estes erros, vai escolher o Bruno Lage, vamos dizer assim. Mas não havia muitos treinadores que quisessem vir para o Benfica. De certeza que haveria algum treinador com mais capacidade do que o Bruno Lage. E o que é que ele fez? Trouxe o Bruno Lage, hum, que foi embora do Benfica pelos maus resultados, teve maus resultados no Wolverhampton, teve maus resultados no Botafogo, e ele foi buscar o Bruno Lage. De facto, eu não sei, mas pá, é uma falta de profissionalismo. Como é que ele pode pensar que agora o Bruno Lage ia ter sucesso? E ainda por cima, não foi só até ao final da época, foi mais uma época, não sei. E depois, outro erro, de facto, a primeira época foi o Draxler, a segunda época o Bernat, agora foi o Renato Sanches, jogadores que vêm para o Benfica
Para quê? Para recuperar, nem vêm para recuperar, que eles não conseguem recuperar sequer, mas não vêm para acrescentar nada ao Benfica. Portanto, esta política dos empréstimos, já para não falar das contratações, mas os empréstimos muito, muito má. E depois, lá está, uma gestão financeira e desportiva desastrosa. A gestão financeira, não vale a pena estarmos aqui a falar de números, mas em qualquer relatório dá para ver que a equipa está completamente dependente de uma ou duas vendas de jogadores hum, por ano, por época, e depois ter uma coisa de atenção. A própria gestão desportiva está sendo muito má, porque se forem ver, por exemplo, no Transfer Market, o valor de mercado dos jogadores do Benfica, o total, está já muito abaixo do Sporting e já abaixo dos jogadores do Porto. Portanto, a equipa, o Benfica, a continuar assim, vai se afundar cada vez mais. Não sei agora, se calhar o Bruno Lage ganha o Braga, depois ganha a Taça da Liga e já estamos todos bem outra vez. Não sei. Ou ganha 3 ou 4 jogos seguidos para o campeonato, e o Sporting. Mas não, a ideia é que em termos objetivos o Benfica está mal e o Benfica não tem. Tenho muito pouca esperança que o Benfica consiga entrar nos eixos novamente. Não será com o Bruno Lage e não será com o Rui Costa. Portanto, eh, uma grande prova de benfiquista e de benfiquismo que o Rui Costa nos podia dar era de facto hum, tentar marcar eleições antecipadas, se as coisas continuarem a correr assim tão mal, para que não se perca não só a época que está a decorrer, mas principalmente a próxima época. Isto é o que eu acho. Podem-me dizer, Tiago, é só por causa destes resultados, não estava tudo bem. Não, eu já em derrotas com o Sporting, lá cá está, aqui era a mesma coisa que eu estava a dizer anteriormente. Portanto, eh, ah, queria ainda falar aqui de uma situação que tem a ver com uma situação, eu diria que estrutural. Portanto, podemos dizer que só agora é que o Benfica está mal, mas não é só agora. É o que eu estava a dizer. Eu diria que já vem até do tempo do próprio Luís Filipe Vieira, de facto. Estes são os últimos treinadores que tiveram no Benfica. Não estou a contar aqui com o Veríssimo. Mas reparem, Rui Vitória teve no Benfica até a época 2016-2017. Saiu, não, depois saiu em 17-18, é verdade. Saiu do Benfica pelos resultados, ou seja, pelos resultados negativos. Mas foi o último treinador do Benfica que teve sucesso em duas épocas seguidas. Antes dele temos o Jesus, que foi campeão em 2014, 2013, 2014 e 2014, 2015. Depois o Rui Vitória foi campeão em 2015, 2016 e 2016, 2017. E na época seguinte saiu, porque na época seguinte ainda teve no Benfica, mas o Benfica não foi campeão. E na quarta época que ele já estava no Benfica é que saiu, entrou o Bruno Lage e foi campeão. Mas portanto o Rui Vitória podemos dizer que em quatro épocas foi campeão em duas. Depois veio o Bruno Lage, ganhou num ano, no ano seguinte saiu, entrou o Veríssimo. Veio o Jorge Jesus que não conseguiu ganhar nada e o Veríssimo também veio fazer o resto do campeonato. Veio o Schmidt, ganhou um ano, no ano a seguir também já não conseguiu ganhar nada e agora veio o Bruno Lage. O que quer dizer com isto é de todos estes treinadores, todos foram embora por maus resultados. O Benfica está a ser um autêntico cemitério de treinadores. E não houve, só houve um, que foi o Rui Vitória, que teve sucesso em mais do que uma época. Isto de facto dá que pensar que ah, não é de facto só questão de treinador, também é questão de treinador. Mas depois, se formos a ver, por exemplo, o Jorge Jesus tem tido sucesso. Ahm, Pois o Rui Vitória também não tem tido muito, o Bruno Lage também não teve, ou seja, pelo que eu estou agora aqui a pensar, e isto não está preparado, estas minhas palavras, de facto, se calhar também, à exceção aqui do Jorge Jesus, não tivemos treinadores de grande, grande capacidade. E lá está, a culpa da escolha dos treinadores também está na administração. O Rui Costa teve sempre aqui na administração, contribuiu sempre para a escolha dos treinadores e parece de facto que não é feito para tomar estas decisões. Vamos então ver como é que vai correr. Agora não vou fazer vídeo de antevisão com o Braga, porque este vídeo já está de facto muito longo. O que eu queria falar aqui já referi. Vamos ver como é que corre e irei fazer então outro vídeo
já depois do jogo, para fazermos aqui uma espécie de rescaldo desse jogo. Um abraço para todos, hum, uma boa semana também e ainda um bom ano para quem ainda não me tinha ouvido. Um abraço, com licença, obrigado.